com a paz do Senhor, dizer que sejam bem-vindos, cumprimentar a todos, muito obrigado aí pelo companheirismo, pela atenção, vocês são bênção para nós, e nós acreditamos que essa live possa assim ser, estávamos apresentando isso a Deus, possa ser um conteúdo relevante para você, que é pentecostal, você também, que possa ser aí, já do cunho neopentecostal. Nós vamos tratar aqui exatamente sobre esse assunto, a distinção, as diferenças entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Nós vamos aqui conceituar o evangelista aí, vou já apresentar ele, tá bom? Vou já apresentar aí o nosso amigo que se dispôs também a colaborar. Eu propus a ele essa entrevista, queria perguntar aqui algumas coisas para ele, ele que também tem sido referência na área do ensino, como inúmeros pastores, inúmeros líderes aqui de nossa cidade, que eu tenho certeza que são bênçãos também, eles são muito importantes para o desenvolvimento da noiva de Cristo. Aqui no estado de Roraima, graças a Deus, nós podemos dizer que temos uma safra muito boa aí na questão do ensino, na dedicação ao ensino, eu glorifico a Deus. Então, evangelista Igor, a paz do Senhor, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse aí a sua formação acadêmica, onde o senhor congrega, que o senhor tem achado também, tem feito aí nessa quarentena. Por favor, se apresente aí para os nossos amigos, para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Fique à vontade. Bom, primeiramente, a paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande poder estar colaborando um pouco mais aí com a edificação, né, do corpo de Cristo, da igreja, trazendo aí um conteúdo de caráter teológico. E é um prazer muito grande, agradeço ao Lucas Coutinho pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre um assunto que nós gostamos, né, de falar. Agradeço aos irmãos que estão aí nos acompanhando, né, é um prazer muito grande poder tê-los conosco. E para quem ainda não me conhece, me chamo Igor Feitosa, né, exercemos o cargo na igreja de a posição eclesiástica de evangelista. Atualmente, nós estamos apenas como professor, né, de teologia, diretor do Departamento de Ensino Teológico e coordenador pedagógico da Escola Bíblica Dominical. Nesse período de quarentena, nós temos trabalhado, né? Nós temos trabalhado, até porque não dá para ficar parado, né? As contas não ficam de quarentena, mas sempre... Elas não param, né, de chegar, sempre chega. Né? Elas sempre chegam, mas a gente trabalha com precaução, né? Usando máscara, usando álcool em gel, todas as recomendações do órgão de saúde aí a gente estamos fazendo, né? Nessa quarentena, aproveitando para ler mais, estudar mais, buscar mais a Deus, porque é isso que nós temos que estar fazendo, né? Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Comadé, né? Estamos ali, já vai fazer 3 anos, estamos ali, o tempo passa muito rápido, né? Vai fazer 3 anos que estamos ali, e servindo ao Senhor com muita alegria na área que nós gostamos, na área que nós sempre desejamos estar envolvido, né? Que é a área teológica, de ensino, doutrinário da igreja. É isso que nós fazemos um bom tempo, né? Amém, glória a Deus. Por enquanto é isso. Amém. Prazer, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Agradecer não somente ao evangelista Igor, mas aos nossos irmãos que estão conosco. Vocês puderem compartilhar aí com alguém, compartilhar mesmo o feed aí de vocês, para alcançar mais pessoas, eu tenho certeza que será muito proveitoso. Então, nós vamos aqui para o que se pede, né?
nós vamos adentrar aqui para o que nós temos aqui de importante e também que é a temática da nossa live. Essa live ela surgiu com um propósito, não para ensoberbecer um movimento ou então humilhar a outro movimento, não. Aqui nós vamos conceituar e definir, à luz das escrituras, uma abordagem histórica sobre o surgimento, sobre os conceitos e definições de um movimento ou outro. Então, a primeira pergunta que eu já gostaria aqui de apresentar ao nosso irmão, nosso evangelista Igor Feitosa, é exatamente essa. Quais são as principais diferenças entre o pentecostalismo e neopentecostalismo? Tendo em vista que são dois movimentos que surgem não somente na nossa Bíblia Sagrada, tenho certeza que você já vai comentar, mas também uma abordagem histórica. Seria bom, eu gostaria de lhe ouvir, já na nossa primeira pergunta, quais são as principais diferenças entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Bom, é interessante, primeiramente, nós lembrarmos que o pentecostalismo é um dos movimentos que cresce, né, a cada dia, assim como também o neopentecostalismo, né, é uma realidade nos nossos dias de hoje, e ambos estão ali pareados, né, em alguns pontos. É interessante nós lembrarmos que pentecostalismo, ele tem aquele segmento mais tradicional, né, que é o pentecostalismo clássico, que geralmente é o pentecostalismo da Assembleia de Deus, né, e o neopentecostal, que é uma ramificação do pentecostalismo, né, surgiu o neopentecostalismo após aí surgiu o neopentecostalismo após o surgimento do pentecostalismo, né, no Brasil. Bom, o pentecostalismo, as evidências do pentecostalismo é que quem é desse segmento tem um foco principal no falar em línguas, né, no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, tem um foco nos dons espirituais, né? Tem um foco nas questões das curas divinas, né? E a manifestação do Espírito Santo como uma experiência pentecostal na vida daqueles que aderem a esse segmento, o pentecostalismo. Já o neopentecostalismo, né, é interessante nós destacarmos que o neopentecostalismo ele tem início aproximadamente aí na segunda metade dos anos 70, né, que são igrejas fundadas por brasileiros, né, igrejas fundadas por brasileiros que foram influenciados por movimentos norte-americanos. Essas são características dessas igrejas, né? Como nós, voltando a frisar de novo nessa questão, nós não estamos aqui para denigrir a imagem de nenhuma igreja. Sim, claro. Né? É apenas mostrar quem pertence à linha do pentecostalismo e quem pertence à linha do neopentecostalismo e mostrar as diferenças de cada um deles e o que a Bíblia tem a dizer sobre alguns pontos desses dois grandes movimentos, né? Nós temos algumas denominações hoje em dia que aderem o neopentecostalismo, né? Que aderem ao neopentecostalismo e que as ferramentas desse movimento é exatamente voltado à obsessão desacerbada pelo exorcismo, né? Pelo exorcismo. A doutrina principal desse movimento é
exatamente a doutrina da prosperidade e usando coisas, né, para estimular, vamos dizer assim, a fé das pessoas. Né? São características desse movimento, né? Principalmente o foco da teologia da prosperidade, em afirmar que o crente não tem que ser rico, que o crente não pode ter pobreza, que o crente não pode ficar doente, que o crente, se estiver doente, é porque está em pecado, né? Então, praticamente eles têm esse diferencial, né? Resumidamente falando, ele tem esse diferencial. Talvez os irmãos, não sei se os irmãos já ouviram falar de um movimento também, né? Que não é o neopentecostalismo, mas ele fica ali entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Né? É um movimento chamado deuteropentecostalismo, né? Que é uma ramificação também do pentecostalismo. Né? Quem adere surgiu aí através de uma denominação, mais ou menos no ano de 1951, né? Com cruzadas na capital paulista, né? Que trouxe a evangelização nacional e trouxe muitas palestras, e com isso surgiu algumas denominações, né? Tanto o Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor, que são derivados deste movimento também, né? A Igreja Deus é Amor não tem a característica de uma igreja pentecostal, mas sim de uma igreja deuteropentecostalismo, ou deuteropentecostal, né? Que enfatiza muito a questão dos dons espirituais, enfatiza a questão da revelação, enfatiza a questão da oração. Isso são características de movimentos que se ramificaram do pentecostalismo, né? Sim, eu acredito. As principais diferenças são essas, né? Entre os dois movimentos e esse terceiro, né? Sim, eu acredito que seja bom também trazer aqui algumas soluções de alguns pensamentos que se criaram a partir de uma abordagem mais histórica, principalmente ali depois da Reforma Protestante, né? Eu acredito também que uma das diferenças principais é depois da Reforma Protestante, em que um movimento ele se assemelha mais, ele é mais também um resultado, mas não foi criado. O pentecostalismo ele não foi criado a partir da Reforma Protestante. Não. Sim, O verdade. pentecostalismo ele foi criado a partir de Atos capítulo 2, a partir da descida do Espírito Santo. E muitos querem trazer como algo verdadeiro em que esses grupos pentecostais que acreditam que Atos dos Apóstolos é um modelo para a igreja também de hoje, e que aqueles dons, aquelas manifestações de milagre, de poder em que o próprio Senhor Jesus ele prometeu aos seus discípulos, muitos dizem que cessaram, que acabou. Mas eu acredito que todos venham até concordar que não existe nenhum texto específico nas Escrituras Sagradas que digam, que afirme que os dons espirituais, que a manifestação do Espírito, ela cessou junto com os apóstolos. Não. O que nós vemos ali, a descida do Espírito Santo, a partir de Atos dos Apóstolos, Lucas ele descreve. Sim. Eu acredito que isso já é algo, né, bem comum em nosso meio, acreditar. Evidente, né? A evidência do batismo é exatamente o falar em outras línguas, e principalmente é bom aqui abordar que não é somente o ato da glossolalia, das novas línguas, não. O que acontece é que existe uma razão para o batismo no Espírito Santo. A razão ela é totalmente missiológica. A gente pode perceber que depois, né, evangelista, que eles foram batizados, o que acontece é que eles saem para divulgar o evangelho, vem a perseguição, e por causa também daquilo que foi também
mas também como empurrão, começou-se a pregar. Filipe chega em Samaria, outros já chegam em outros lugares, o evangelho é propagado. Então, nós temos aqui a razão do batismo no Espírito Santo, dentro do pentecostalismo, a sua razão, a sua influência, o seu fruto, não é somente o falar em novas línguas, ou em outras línguas, é também missiológico. E aqui eu já quero até abrir um parênteses, para mostrar que as igrejas que aderem, que as igrejas que receberam o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, a gente pode perceber que elas são cheias do Espírito Santo a partir da sua obra missionária e social. Exatamente. Aqui, existem alguns cunhos que eles até começam a dizer, começam a propagar, às vezes de má fé, ou às vezes até mesmo fruto de alguma ignorância, que o pentecostal ele quer se sobressair a quem não fala em línguas, o que na verdade não é isso. O senhor citou muito bem aí que dentro desse bojo de diferença do pentecostalismo, a gente vê a obra missionária feita afinco, feito com bastante virtude, bastante poder. Exatamente. Porque a teologia de Lucas é exatamente essa. Para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, vocês vão ver uma diferença muito grande na teologia de Lucas e na teologia de Paulo. Os dois falam do Espírito Santo. Lucas aborda o Espírito Santo já numa raiz de revestimento de poder para evangelização. Paulo ele já aborda a operação do Espírito para a conversão. Aí alguém pergunta, mas eles são divergentes? De maneira alguma. Um completa o outro. Porque, na verdade, não tem como também sair para evangelizar sem ser convertido pelo nosso Senhor Jesus. Então, não dentro dá, né? Não, aí já é complicado. Aí ele está comprando uma briga aí que é complicado. Então, dentro disso, como o senhor abordou aí, dentro do pentecostalismo, o pentecostalismo ele também é um reflexo da reforma protestante, mas ele não nasceu lá. Eu quero aqui frisar isso para os nossos irmãos aqui. O pentecostalismo ele não nasceu, o seu nascedor não foi na reforma protestante ali no século XVI, não. Exatamente. Foi século Atos dos Apóstolos. É interessante nós destacarmos que em Atos capítulo 2 é exatamente o padrão do pentecostalismo, né? Se dá a partir daquele momento. O perfil do pentecostalismo, que é exatamente a ministração do evangelho, a pregação, a obra missionária, né? A manifestação do poder do Espírito Santo no seio da igreja. Até porque quando Jesus disse que eles receberiam o poder ou a virtude, né, nós encontramos ali um vocábulo grego chamado dunamis, né, ou dínamos, que é exatamente o poder em ação, poder que entra em ação. Quando a igreja se movimentava, o poder de Deus entrava em ação. Né? Entrava em ação como? Mostrando a verdadeira manifestação do Espírito de Deus na igreja. Quais eram? Salvação de almas, transformações de vidas e manifestações de dons espirituais no meio da igreja. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para a propagação do Evangelho de Cristo. Quando nós lemos Atos 2 em diante, nós vamos encontrar exatamente o perfil, né? O perfil de um verdadeiro pentecostalismo voltado às Escrituras. Aquele pentecostalismo verdadeiro, aquele pentecostalismo puro, que trazia temor à igreja, que trazia comunhão à igreja, que trazia humildade à igreja, que trazia simplicidade à igreja. Este é a verdadeira essência do pentecostalismo. Não é exatamente ali no século XVI, né? Você mencionando sobre a questão histórica, né? A período da Reforma Protestante, no século XVI, com Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, né? E depois teve um movimento aí no século XVIII, que ocorreu o avivamento morávio, né?
ocorreu o avivamento na Inglaterra com John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, né, e o reavivamento americano, né, com Jonathan Edwards. Então foram avivamentos que não foram conhecidos como pentecostal, né? Por quê? Porque o pentecostalismo, como evidência histórica, surgiu ali no início do século XX, né? Quando houve o derramamento do Espírito Santo nos Estados Unidos da América, né? Que nós conhecemos este grande avivamento, né? Da rua Azusa, né? Se não me falha a memória. Sim. E foi um acontecimento dali da Rua Azusa, né, que estava em igualdade com as manifestações de Atos dos Apóstolos, né, de Atos 2 dos Apóstolos. Então, os acontecimentos pentecostais que houve, por mais que eles eram homens de santidade, de conhecimento, de Bíblia, de temor, como John Wesley, né, Charles Wesley, Jonathan Edwards, né, que marcaram Sim. a história, mas esses movimentos pentecostais não foram classificados como pentecostalismo, como pentecostal, com a evidência de Atos 2. A partir do século XX, né, com o avivamento da Rua Azusa, foi que caracterizou exatamente o pentecostalismo. Foi a partir daí que a propagação do evangelho ganhou força e os grandes sinais da manifestação do Espírito de Deus começou a se espalhar não só nos Estados Unidos da América, mas também em todo o mundo, né? Com as características Sim. de Atos 2. Alguém possa até perguntar, isso é uma dúvida que frequentemente eu vejo alguém abordar, até mesmo como um mover para querer derrubar, ofender o pentecostalismo, é exatamente essa abordagem histórica, que a gente compreende que sempre houve as manifestações espirituais. O avivamento ele sempre foi necessário, nos nossos dias também necessário, porque todo avivamento que foi produzido teve um retorno às escrituras sagradas, teve a sua manifestação e transformação no âmbito espiritual, religioso, social, político, foi uma verdadeira transformação. Então, como nós falamos aqui, só para recapitular, ali no século XVI, em 31 de outubro de 1517, a gente compreende que foi a reforma protestante, né? Operada ali por Martinho Lutero, as 91 teses, não é isso? Ali na porta isso da igreja mesmo. Na Alemanha, de Wittenberg, não sei. Então, a partir dali, na sua abordagem histórica, sempre houve grupos pentecostais, é bom frisar isso. Esses grupos, embora fossem pequenos, muitas das vezes marginalizados, muitas das vezes esquecidos e desprezados, eles nunca perderam a fé de buscar a renovação espiritual, de buscar o poder de Deus, a transformação que vem do alto. É por isso que, se alguém quiser até anotar, a gente pode trazer aqui uma divisão, embora seja rápida e bem resumida, mas só para a gente ter aqui um norte do nosso contexto histórico, para que a gente venha observar que o pentecostalismo, seus grupos pentecostais sempre ficaram ali vivos e constantes. Ou seja, a gente tem ali a partir do século XVII, né? Eu estou falando aqui após a Reforma Protestante, o pietismo, depois vem o metodismo, como o senhor falou, o movimento de santidade ali de John Wesley. Nós temos o movimento norte-americano, o renovo espiritual norte-americano, o avivamento da Rua Azusa, e temos o mover também no Brasil. Ou seja, o pietismo, só para a gente tratar aqui, para ver a importância que um movimento, em toda a sua história, de um outro movimento cooperou ali para que a gente tenha como nascedouro sociológico do pentecostalismo, né? Em 1º de janeiro de 1901, ali é visto também como começo, o início da pós-modernidade, e depois o senhor vai mostrar esse livro aí, tá bom? Um livro aí que o senhor tem, então
namorando ele há muito tempo. A minha esposa já foi atrás desse livro, não encontrou aqui nas livrarias. Tá esgotado, moço, tá esgotado. Tá esgotado, é maravilhoso. Depois ele vai fazer aqui a divulgação aqui de graça, né, do livro. Ou seja, em toda a história, um movimento sempre cooperou. Como, por exemplo, nós temos o movimento do pietismo, né? Do pietismo que vem de piedade. Importante ressaltar uma coisa. Esse movimento, ele surgiu 58 anos após a Reforma Protestante, ou seja, foi um grupo de pessoas que elas se reuniram, que eles começaram a orar, que é importante trazer uma ressalva, que dentro desse movimento luterano, após a Reforma Protestante, teve um grupo de pessoas que eles não estavam mais suportando um culto como a missa, isso tem aí nos relatos históricos, eles não estavam mais se conformando com um culto mórbido, eles começaram a se reunir na casa de um pastor chamado Philip Spener. Eles estavam buscando a Deus, orando. Por quê? Porque eles não queriam aquele modelo de culto. A liturgia luterana, para eles, não trazia uma vivificação espiritual. O modelo de culto da igreja luterana, isso é na Alemanha, o movimento pietista nasce na Alemanha, o pietismo. Então, eles começaram a se reunir nas casas, buscando a Deus em oração. Eles queriam uma renovação espiritual. Eles não aguentavam mais um culto mórbido, um culto sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? O Senhor começou a renovar eles, começou a haver manifestação espiritual, eles começaram a ficar vivificados, eles queriam uma reforma na liturgia. Então, a partir dali, começou-se a ter um movimento chamado movimento pietista. Não é petista, tá? Vigia em nome de Jesus. Pietista, o pietismo que ele nasceu aí 58 anos após a Reforma Protestante. E o que nós temos depois? Nasce também agora o movimento metodista, né? Ali no século XVIII, no final do século XVIII, nasce na Inglaterra, agora é com John Wesley. É interessante esse movimento, porque um contribui para o outro no seguinte: John Wesley era universitário, todo mundo conhece aí a história, a biografia desse homem de Deus. Ele começou a reunir grupos de oração dentro da universidade. Sempre a oração, né? Mas sempre a oração, e sempre em lugares a par da igreja. Não era na igreja. Por exemplo, vai ter lá, né, lá na frente que a gente vai chegar, ali no Instituto Teológico Betel, ou seja, num seminário. E com John Wesley foi na universidade. Isso está faltando hoje em dia, né? Verdade. Está faltando esses grupos de orações, esse povo, esses alunos do Senhor se despertem em nome de Jesus, que sempre foi universidade, sempre foi instituto teológico, e o Senhor começou, e a faculdade era lá em Oxford, na Inglaterra. Eles começaram. E o modelo pietista, lá do século XVII, chamou muita atenção de John Wesley, porém, ele começou a dar ênfase mais na santidade, e começaram a dizer que era uma segunda bênção, né? Ele começou a frisar, a ser constante no ensino sobre a santidade. Eles começaram a orar, a jejuar, a santificar a vida deles, e começou-se também o quê? Um grande avivamento na Inglaterra. Por causa de quê? Por causa da oração, por causa da busca a Deus, do pietismo. Criou-se um movimento depois metodista, e dentro desse movimento metodista nasce alguém, se levanta alguém, um pastor, um teólogo, por nome de John Flett. É John Flett que vai usar pela primeira vez, nessa abordagem histórica, o termo batismo no Espírito Santo. Ou seja, enquanto o pietismo, eles pregavam também sobre santidade, mas eram mais fervorosos na oração. Eles queriam retornar à palavra, queriam esse renovo espiritual. John Wesley e mais tarde John Flett começam a utilizar pela primeira vez o termo batismo no Espírito Santo. E depois disso nasce aí que o senhor falou, né? Do movimento norte-americano, que no final do século XIX, e começa a levantar Moody, começa a levantar Charles Finney,
E também um homem que ele é pouco mencionado aí na Só homem história, fraco, né? só homem fraco. Só Começam homem aí fraquinho. a levantar um homem que a gente pouco fala dele, Benjamin Irving. Ele começa a Exatamente. trazer essas duas pregações, essa abordagem na santidade confirmada no batismo com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele Eram começa a orar. pregações fervorosas, né? É, as pregações eram muito fervorosas, era diferente. Então, enquanto o metodismo ele se preocupava mais com o retorno às escrituras, o pietismo, e depois vem o metodismo com John Wesley. Sim, Nessa abordagem mais de santificação, é que já nasce o movimento da Rua Azusa, né? Nessa exatamente. abordagem histórica. Ou seja, em primeiro momento em que o evangelista Igor abordou, que nós estamos abordando, existe essa diferença a partir da reforma protestante, enquanto o pentecostalismo em si é um reflexo daquilo que se volta para as escrituras, no movimento espiritual, da renovação espiritual, o neopentecostalismo não. Essa raiz histórica deles já é mais a partir de quando, evangelista? Como? O nascimento do neopentecostalismo, o nascedor dele, o senhor disse aí que foi na década de 70 e 80, começa a surgir esses grupos, né? Exatamente. E o que a gente Exatamente. precisa, Que é que a o, gente precisa abordar é exatamente isso daí. Pode continuar. eles surgiram no início da segunda metade dos anos 70, né? Sim. Que foram algumas igrejas que elas deram mais ênfase na cura divina, né? Começaram a colocar Exatamente. a unção em alguns objetos, começou-se a consagrar carro, né? Começou-se a É, consagrar alguns. Né? na realidade, há um sincretismo, né? Há uma mistura entre misticismo e entre o santo e o profano, né? Vamos dizer assim, né? Que é a substituição de uma fé genuína por adereços, né? Sim, Que eles julgam que estimulam a fé, né? E eles, eu tenho até como um povo muito inteligente, vamos dizer assim, para essas coisas. Sabe por quê, Lucas? Porque enquanto a igreja, o movimento pentecostal, dentro das igrejas mais tradicionais, atribuíam os meios de comunicação a Satanás, né? Nós passamos muitos anos, muito tempo, atribuindo as comunicações ao demonizando as diabo. A televisão é do diabo, o rádio é a voz da besta, a televisão é o tira-visão, né? Passamos tanto tempo nessa tira a visão. bobagem, é o tira-visão. Lá em São Paulo era o tira-visão, né? Passamos tanto tempo nessa bobagem sem fundamentação bíblica que perdemos espaço, né? Perdemos espaço para mostrar o verdadeiro pentecostalismo. E o neopentecostal se apoderou desses meios de comunicação que hoje é em massa, né? Eles É, utilizam os meios de comunicação, estão em horários nobres na televisão, né? Mostrando o movimento neopentecostalismo, mostrando a cura através de uma vara ungida, de um copo com água, de um sal grosso, misticismo, né? E nós perdemos esse espaço exatamente por causa dessa questão sem muito entendimento, né? Para o neopentecostalismo. é verdade. E isso é importante trazer uma ressalva até para quem é do ramo pentecostal, para quem é de alguns outros ramos, que dentro do movimento pentecostal nasce alguns outros, e isso é considerado como um movimento multifacetado. Existem algumas Exatamente. faces, né? Não quer dizer que o neopentecostalismo representa o pentecostalismo, não. Nós temos aqui, como trouxe aqui ainda agora, como o pentecostalismo clássico, né? Que em abordagem histórica, e dá nome aqui às igrejas, foi a Congregação Cristã do Brasil, não é verdade? Uma das É primeiras igrejas verdade. também clássicas, a Assembleia de Deus,
que deram ênfase sempre à Bíblia Exatamente. Sagrada. Então, no final dali, no começo do século XX, quando já começa, né? Nós já sabemos aqui a história. De 1910 a 1950, mais ou menos. É verdade. Foi o período do pentecostalismo clássico, onde surgiu a congregação cristã no Brasil e a igreja Assembleia de Deus. Isso. Nós temos a partir daí, após isso, ó, aqui está uma diferença que ela é notável. Aqui quer anotar, o pentecostalismo ele refletiu isso no seu nascedouro sociológico, não no seu nascedouro em si, porque nós temos aí o pentecostalismo que nasceu em Atos capítulo 2, mas como nascedouro sociológico, nasceu ali no começo do século XX, que foi até denominado, né, como século do Espírito Santo, não é isso? Uma maravilha Exatamente. De Deus. E a partir dali, da década de 50, de 60, que começa a criar verdadeiramente, começa a surgir esses grupos, que são alguns irmãos de algumas igrejas que se reúnem para dar ênfase à cura, à expulsão de demônio, né? Começou-se ali a criar até uma entrevista com Satanás, de onde tu vem, para onde é que tu vai? Então, tudo isso começou a surgir. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o bairro que tu mora? Começou Exatamente. Isso. O pentecostalismo aquela clássico... obsessão, né? Aquela obsessão pelo movimento dos demônios, né? Agora, olha só como é luta. Olha só como é um desafio nosso de cada dia. Enquanto que, a partir da Reforma Protestante, até no seu nascedouro sociológico, em 1901, o pentecostal, ele sofreu muito com as ideias racionalistas, né? Que tudo é visto em luz da razão. O espiritual Exatamente. Não é coisa para se olhar. Experiência não tem nada a ver com abordagem escriturística. E isso, nossos irmãos, eles sofreram com isso, principalmente com os racionalistas. Ali depois da Idade Média, criando ali o movimento dos iluministas, né, que eles mesmos começaram a dizer Exatamente. Que eles eram a resposta para tudo, que a abordagem para tudo tem que ser de maneira racional. Vejam bem, o pentecostal, ele não nega a razão, ele não nega, mas ele não tem isso como base de fé. A nossa Exatamente. Base de fé não é razão. Nós não somos racionalistas, nós pensamos com racionalidade, mas a nossa base é Cristo, é as Escrituras, e são as Escrituras que nos fornecem que o poder do Espírito Santo vai nos acompanhar até o arrebatamento da igreja. Exatamente. A gente vê, aí eu não sei se o Nath está aqui, ele também que é do ramo escatológico, a gente vai ver ali em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, ali um clamor, onde diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, Exatamente. Existe uma conexão que enquanto a igreja estiver aqui na terra, essa conexão ela não vai se separar, ela não vai se perder. O Espírito, ele age, ainda batiza, ele ainda nos enche para quê? Para que nós tenhamos essa virtude de chegar até lá no arrebatamento da igreja. Como o senhor mencionou Exatamente. Aí, a partir da década de 50 em diante, começa a nascer esse movimento neopentecostal. São pequenos, eles são bem poucos, são pouco número de pessoas que começam a dar ênfase a isso. A partir da década de 65 em diante, né, começa a nascer também a igreja presbiteriana, mas a igreja episcopal, começam agora, de uma vez, né, colocar o Espírito Santo já um pouco mais distante, para pensar novamente como um cunho racionalista. E temos também, os neopentecostais, eles não pararam aí. A década de 80 já começa a nascer outras igrejas, né, que hoje também são bastante grandes, né, algumas igrejas, que elas se atribuíram exatamente da mídia. Eles se infiltraram na televisão. Mídia, né? Evangelistas se apoderaram tanto que até hoje eles são fortes nisso. São.
É uma verdade, né? O que mais é preocupante é o fato de grande número de pessoas, né, que aderem a este movimento exatamente pelo foco que essas denominações dão. O que eles mais utilizam? Eles utilizam exatamente uma estratégia para chamar as pessoas atacando ou direcionando seus cultos exatamente para as necessidades básicas dessas pessoas. Né? Quem é que não precisa de saúde hoje em dia? Quem é que não quer dinheiro hoje em dia? Quem é que não quer ser próspero hoje em dia? Nós vivemos numa sociedade que cada dia que passa está mais difícil de se viver. Né? Que está tudo caro, está tudo difícil. Né? Então, o principal foco dessas igrejas é exatamente atrair o povo, oferecendo a eles exatamente as necessidades que eles possuem para viverem nesse mundo, né? Ou seja, eles preparam as pessoas para viverem nesse mundo. Eles tiram o foco do céu, né? Como Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz, olha, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, né? Mas ele não estava descartando que nós não temos necessidade de nada na terra. Mas as prioridades da nossa vida são as questões espirituais, são as questões do reino de Deus, é a questão de viver como Abacuque disse, né? Como Deus disse a Abacuque, né? E o justo viverá da fé. Né? O justo viverá da fé. Então, essas igrejas, elas atacam exatamente as necessidades das pessoas. Olha, se tu der uma oferta grande, você recebe a cura. Né? Se tu aí me der o feijão, carro, né? Caroço de feijão que vale o seu carro, se tu vender o seu carro, você vai receber uma bênção. Né? E foi descoberto muitas falcatroas em torno disso, né? Foi descoberto, mas sabe, irmão Lucas, o que mais me intriga é o crescimento desse grande movimento, que eu estava lendo um artigo esses dias, exatamente para falar sobre o assunto que nós estamos falando hoje, que é o movimento que mais cresce no Brasil e no mundo. É o movimento que mais cresce. Eu pergunto a você, por que esse movimento cresce tanto, não quanto o pentecostalismo? Será que é uma falha desta geração acerca do verdadeiro sentido pentecostal de ser? Será que nós estamos abandonando os princípios do pentecostalismo por ser o princípio do pentecostalismo, por ser aquele princípio que Cristo estabeleceu, dizendo, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por esta geração abandonar isso, é muito mais fácil aderir àquilo que é mais agradável. Né? Aquilo que é mais agradável, que é exatamente a prosperidade, né? a vida 100% saudável, não ter problemas. Isso é muito agradável, mas isso contraria os princípios que Cristo estabeleceu. Jesus disse, no mundo tereis aflição, né? Aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, Jesus está dizendo, se alegre em meio às dificuldades, se alegre em meio aos problemas, se alegre em meio às coisas difíceis que vocês vão encontrar no mundo. Né? Então, sim, não é mil maravilhas. Né? Não é como o neopentecostalismo prega, 100% em tudo. Né? Isso é uma característica notória dentro do neopentecostalismo. Agora, será que foi uma fraqueza do pentecostalismo? Será que o pentecostalismo extinguiu o espírito? Porque Paulo diz, né? Não extingais o espírito. Sede fervorosos na oração. Né? Não desprezeis os dons. Será que o pentecostalismo está deixando a desejar e o neopentecostalismo está crescendo exatamente por isso?
São questões que a gente precisa analisar, a gente precisa se preocupar, porque, como o senhor disse, eu prefiro ver a partir de um olhar em que não seja um crescimento em si. Existe, claro, um inchaço, muitas pessoas estão aderindo a isto, mas o que a gente vê também, evangelista aí, que Sim, as pessoas elas sempre são mais propensas a não serem confrontadas, mas exatamente. confortadas. É uma diferença que existe Exatamente. dentro do pentecostalismo e o neopentecostalismo. O neopentecostal ele não quer ser confrontado. Se você falar dentro de um âmbito ali da igreja e que a oferta, que o dízimo não leva alguém para o céu, ou que não é a coisa mais importante, você começa a ter complicações, porque eles sempre estão ouvindo ali sobre as bênçãos, crescimento, prosperidade, mas nunca deixar ou repartir, somente guardar. O cristão em si, ele não pensa assim. Então, se dá também desse inchaço das pessoas sempre migrarem por essas igrejas, simplesmente porque elas não querem ser confrontadas em si, né? Então, irmãos, nós temos aqui algumas diferenças já citadas entre o pentecostalismo, tanto na sua abordagem histórica, tanto nos seus movimentos, na sua contribuição missiológica e também no seu âmbito de culto e de pregação. Agora eu gostaria de aproveitar e já partir para a próxima pergunta aqui, do senhor, que o tempo já avança, né? E só a primeira pergunta aí deu o que falar. O tempo voa, né? O tempo voa. O tempo voa. A segunda pergunta, colocar aqui na tela, é para o senhor trazer essa abordagem aí para nós, que é exatamente isso. Se nós temos essa diferença entre dentro do pentecostalismo, a sua abordagem histórico-clássica, sempre a sua contribuição na obra missionária, na sua obra também em razão social, sempre voltando à escritura e acreditando na contemporaneidade dos dons. O Espírito habita, o Espírito age em nossos dias, preparando a igreja para o encontro com Cristo. Mas nós temos aqui a teologia pentecostal, então, o pentecostalismo, ele está restrito somente aos dons do Espírito, é muito mais que isso, evangelista. Olha, irmão Lucas e os irmãos que nos assistem, né, nesta noite, eu vejo o pentecostalismo ou o mundo pentecostal, o segmento pentecostal, ele como o segmento que tem mais coerência com a palavra de Deus. E vejo que o pentecostalismo ele é muito mais do que apenas restrito aos dons espirituais. Sabe por que eu digo isso? Porque o ser cheio do Espírito, né? O ser cheio do Espírito não é só o falar em línguas. Quando você encontra as evidências bíblicas sobre o ser cheio do Espírito, o falar em línguas é só uma pequena evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu conheci pessoas que não falavam em línguas, né? E que produziam frutos extraordinários, que eram pessoas cheias do Espírito Santo, mas não falavam em línguas. Então, eu vejo hoje que o pentecostalismo ele é muito mais do que só os dons espirituais, né? O pentecostalismo ele não está só atrelado ou restrito aos dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas entregues à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Mas o pentecostal, a experiência pentecostal é uma experiência particular de cada pessoa, uma evidência particular de cada pessoa, né? É a intimidade que essa pessoa possui com Deus na oração, na leitura da palavra, no evangelismo, né? No evangelismo. Então, ao meu ver,
O pentecostalismo, ele não está restrito apenas aos dons espirituais, até porque dons espirituais não salvam ninguém. Dom espiritual não salva, irmão Lucas. O cidadão pode falar em variedades de língua, pode interpretar, pode profetizar, pode curar paralítico, ressuscitar morto, fazer maravilhas, mas ser uma pessoa que chegar naquele dia, como disse o próprio Deus, né? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Né? Ou uma pessoa pode ser uma pessoa que não fala em línguas, não cura, não interpreta, não profetiza, mas ela produz fruto do Espírito. Né? Eu vejo um pentecostal exatamente uma pessoa que produz fruto do Espírito e que este fruto, estas obras, trazem glorificação a Deus. Eu vejo que o pentecostalismo está intrínseco na vida de uma pessoa que nasceu de novo, que tem um bom testemunho, que é a carta lida, né? Que é a carta de Deus lida por todos os homens. Né? É uma evidência de um irmão que é um pentecostal. Há manifestações de dons dentro do pentecostalismo? Sim, há, mas não é a sua totalidade. Isso não significa que aquele irmão ou aquela irmã é uma pessoa que tem andado sinceramente dentro da obra de Deus. Né? Amém. Não significa que é uma pessoa extremamente mais espiritual do que as outras. Às vezes o irmão não tem nada disso, mas o irmão tem o seu coração voltado à oração, ao jejum, à leitura da palavra. Isto é um homem, uma mulher pentecostal. Porque nós não podemos esquecer que o pentecostalismo, ou o ser pentecostal, que é o avivar, ou o avivamento, que é onde se deriva a palavra do avivamento, vem de avivar, ou tornar vivo, ou mais vivo de novo, que é exatamente a oração que Abacuque fala, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase é notória, né? Este avivamento em nossas vidas não está baseado apenas nos dons espirituais. Eu posso estar vivo e produzir fruto do Espírito e trazer glorificação ao nome de Deus, né? Porque Jesus disse que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Né? Então, é a evidência de uma pessoa que nasceu de novo, é exatamente uma pessoa pentecostal no sentido de estar vivo na presença de Deus. Não só apenas na manifestação de dons espirituais. Este é o meu ponto de vista. Estou falando aqui não com os óculos da Assembleia de Deus, não com os óculos da Batista, mas estou falando aqui como uma pessoa que tem um estudo ao longo do tempo e observado muitos movimentos que têm ocorrido, que são classificados como pentecostais, até mesmo dentro da Igreja Assembleia de Deus, como outras denominações que são características de pentecostais, que não tem nada a ver com o pentecostalismo. Né? E que a evidência do verdadeiro pentecostalismo é aquela que nós encontramos em Atos 2 em diante. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é bom trazer também mais uma ressalva. Não está restrito aos dons do Espírito, e se é muito mais que isso, claro que é. É muito mais que isso. Porque a minha preocupação é que alguém que foi batizado no Espírito Santo, alguém que recebeu o dom de Deus, e por isso mesmo agora caia em uma preguiça, em algo mórbido, isso é de se preocupar. Porque se na mente de alguém eu agrado a Deus a partir daquilo que eu já recebi como dom, então preciso rever meus conceitos. Porque a pessoa em si, que ouve a pregação da verdade, conforme está até em Efésios, capítulo 1, versículo 13, né? Que ouviu a palavra da verdade, depois daquilo, do evangelho da vossa salvação, daqui. E tendo nele crido, fostes selados com o espírito da promessa. E a gente tem a confirmação disso. No quê?
1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o batismo com o Espírito Santo, que é diferente. Ou seja, a pessoa que ela ouviu a pregação da verdade, a pessoa que acreditou, que creu naquilo que estava sendo pregado. Então, o Espírito Santo, que é o agente transformador, é o agente capacitador, o que ele faz? Ele o convence, porque Jesus mesmo disse que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ali naquele momento houve um batismo, que é uma transformação. E Paulo diz, aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que ele foi formado um corpo só com Jesus, ou seja, ele já está ali em Jesus. Cristo tem com ele. Então, a partir dali, se ele vai ter aquele ato que nós denominamos aqui como a glossolalia, que é o falar em novas línguas, que pode ser um resultado disso aqui, eu vejo que uma das coisas mais importantes que há é exatamente isso, a sua transformação, a sua regeneração, a sua santificação. O batismo no Espírito Santo vai ser consequência disso. Lucas vai dizer, evangelista, que é o revestimento de poder. Ora, é o revestir de novo. Ou seja, só pode revestir quem já se vestiu das vestes de salvação. Alguém que se converteu. Porque alguém já até perguntou, né? Na Bíblia Sagrada, qual é um dos maiores pregadores? A gente vê ali o caso de Noé. Noé, Diácono Nath, o pregador da justiça, com a sua mensagem. Você falou disso ontem, né? Falou disso ontem aí na live dele, lá da live ali do Prico Monte número 1. Quando ele falou, eu dei terra, assim, terra. Quem foi salvo? Foi salvo ele e a sua família. Exatamente. Então, é porque a gente confunde muito, meu amado irmão, ministério com alcance. Na cabeça de alguns, alguém possa ter um ministério desenvolvido, frutífero, a partir do alcance que se tem. O cara viajou para muitos países, viajou para muitos estados, pregou nos Gideões missionários, pregou não sei aonde, pregou em congresso A, congresso B. Aí Jesus diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, aqui, se é muito mais que os dons, é claro que é. Você ter um dom de Deus não quer dizer em si que você já está salvo. A salvação não depende de dom. A salvação, ela é um ato diário de santificação. É você ser regenerado por Cristo, ser uma nova criatura, novas vestes. É isso que o pentecostalismo está focado e deve continuar focando. Porque a pregação dos nossos pioneiros, naquele quadrilátero, né, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve voltará. Isso não deve sumir, evangelista. E aqui eu falo com o coração um pouco dolorido, porque isso não pode sumir dos nossos púlpitos. A gente não pode dar crédito para alguém que só porque ele revela o CPF, ele revela a tua identidade, ele revela se tu vai ganhar os 600 do governo federal ou não, que a gente deve dar crédito para esse tipo de gente. Exatamente, exatamente. Nós devemos dar crédito naquele que está todo dia na casa do Senhor, está orando, está buscando, é um bom marido, é um bom obreiro. Aí sim, nós veremos que alguém vai agradar a Deus. E não como muita gente aí que corre atrás de A, que corre atrás de B por causa do seu dom, por causa do que ele faz, em nome de Jesus, ele pode ser conhecido ou não. E Jesus diz, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Não foi para gente e não foi para ímpio. Jesus não disse aquilo para ímpio. Ele disse exatamente para pregadores e para obreiros. Então, se é muito mais, é muito mais. Deixa eu partir aqui para a terceira, que nós já temos aqui uma hora. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão conosco. A nossa última pergunta aqui, a nossa última abordagem, a gente vai já ler aqui, tá bom, irmão? Os comentários.
é o seguinte: como proteger a igreja do neopentecostalismo? E a bomba está aí com o Ah, meu evangelista irmão. Igor Feitosa. Meu Deus do Como céu. proteger? Proteger desse movimento, proteger dessa ideologia. A palavra está com o senhor. Olha, é interessante nós destacarmos o seguinte. Eu não duvido que no meio do movimento neopentecostalista não exista pessoas sinceras que estão lá com sinceridade, né? Sim, Nunca tiveram contato com o evangelho e já tiveram contato com o neopentecostalismo. A minha oração é que a fé dessas pessoas sejam firmadas em Cristo, né? Seja firmada em Cristo e que o Espírito de Deus possa iluminá-los de alguma forma para que eles enxerguem aquilo que é contraditório à Bíblia Sagrada. Mas como podemos proteger a igreja? Isso é uma pergunta um pouco difícil de se fazer e de se responder, né? Olha, o mal que o movimento neopentecostalismo causa nas pessoas não é a curto prazo e nem a médio prazo. As frustrações vêm a longo prazo. As pessoas não alcançam aquilo que desejam, então se tornam pessoas frustradas, e uma vez pessoas frustradas, elas acabam aderindo a outros movimentos que são mais contraditórios à palavra de Deus, né? Como nós podemos proteger a igreja atual? Eu digo isso com toda a sinceridade do meu coração, né? A igreja atual, a igreja de hoje, ela precisa voltar aos princípios de pregação que nós tínhamos antes. Falar sobre dons espirituais, falar sobre batismo com o Espírito Santo, falar sobre missões, falar sobre curas, falar sobre arrebatamento da igreja, falar sobre arrependimento, né? Falar sobre o pecado, falar sobre a gratidão a Deus. A igreja de hoje precisa voltar aos princípios que era antes, a oração, o jejum, porque, irmão Lucas, nós vemos hoje um pentecostalismo que não é um pentecostalismo, né? Não é. A vida pentecostal está evidente em algumas pessoas no meio dessa nova geração, não em todas, mas em algumas pessoas. Até mesmo igrejas caracterizadas como igrejas pentecostais estão aderindo o neopentecostalismo em alguma parte dos seus cultos. Então, o que eu posso falar? Como defender? Alguém vai ter que se levantar e cravar 95 teses contra o neopentecostalismo em alguma porta de uma igreja por aí, né? Porque tá difícil, né? Como é que protege? Doutrina, oração, um jejum, de volta à palavra, conhecimento bíblico. O que nos falta hoje em dia é conhecimento bíblico. Nunca vivemos num período de tamanho analfabetismo bíblico como hoje em dia. Por mais que nós encontramos mecanismos e meios para se obter conhecimento, as pessoas ainda, muitas delas ainda diz, teologia não é de Deus. Estudar a letra mata. Em pleno século XXI. Em pleno século XXI, você encontra obreiros, você encontra pastores dizendo assim, nós não precisamos de grego, nós não precisamos de hebraico, nós não precisamos de pregadores que falam grego, que falam hebraico, nós não precisamos de teólogos. E desprezam quem possui conhecimento, escanteando, colocando de lado, e dizendo que teologia não é de Deus. Quem defende a igreja das heresias e desses movimentos contraditórios é exatamente
o ensino da palavra, o conhecimento bíblico. É o que nos falta hoje em dia. Né? Nos falta o conhecimento bíblico pregado com graça. Não estou dizendo só conhecimento, né? Senão fica uma lata vazia, como tem muitos hoje em dia aí, cabeça cheia de conhecimento, mas são vazios de Deus, são vazios do Espírito, são vazios de unção, são vazios de graça. Só tem razão, não tem mais fé. Né? Então, tem que ter uma blindagem nessas questões. Né? Tem que ter uma reforma do pentecostalismo novamente. Né? Tem que ter uma reforma. Tem que ter alguém que bata na tecla dizendo: ei, precisamos orar para que Deus faça de novo como era antes. Né? Porque o movimento cada dia mais cresce. E parece que a negligência com a palavra de Deus se torna cada dia maior. Né? Então, aqueles que querem realmente viver uma vida pentecostal, muitas das vezes são barrados e restritos, né, aos púlpitos, às escolas, e com isto perdemos campo, perdemos força. Né? Infelizmente, esta é a minha opinião. Mais uma vez, eu estou dizendo isso não com óculos da Assembleia de Deus, da Batista, da Deus é Amor, da Quadrangular. Estou dizendo isso como uma visão de mundo, uma cosmovisão, né? Uma visão panorâmica da nossa realidade espiritual de hoje em dia, que nós temos uma realidade espiritual hoje em dia muito difícil. Hoje você encontra jovens que pulam, que rodam, que falam mistério, mas durante o dia se prostituem. Durante o dia bebem cachaça. Nós temos pastores que pregam, pulam, rodam, mas durante a noite está em adultério. Então, qual que é? Que movimento pentecostal que nós temos? Quais são essas igrejas que têm esse tipo de movimento pentecostal hoje em dia? Né? Movimento pentecostal sem mudança de vida não é evidência da genuinidade do movimento pentecostal. Então, precisamos de uma reforma. Precisamos voltar à palavra, precisamos voltar aos conceitos da palavra de Deus. Não estou sendo extremista, né? Não estou sendo extremista, mas estou tendo uma visão ampla da nossa realidade, da nossa geração de hoje em dia. Que é uma realidade hoje em dia. É verdade. Eu acredito, evangelista, que esteja faltando algum Pedro se levantar e dizendo não é lícito tal coisa, e depois dizer: nós vamos nos dedicar no ministério da oração e da palavra. Está faltando um Jeremias, quando ele ora, ele se lamenta dizendo: renova os nossos dias como antes. Como antes. Esse equilíbrio, ele nos falta. E eu acredito que entre essas décadas passadas nunca teve tanta necessidade como em nossos dias. Porque a gente precisa encontrar esse equilíbrio que a gente vê na própria mensagem de Cristo. Essa denúncia contra fariseus, contra escribas, contra aqueles que queriam os primeiros lugares, contra aqueles que eles acrescentavam peso, colocavam peso na costa de alguém, mas eles mesmos não seguravam, eles não carregavam, mas também do outro lado não é só denúncia, é alguém que veio trazer anúncio de vida, anúncio de libertação. Então a igreja, como aí o Tiago ele falou aqui nos comentários, não pode haver uma desconexão entre graça e conhecimento. O Nadson também comentou que isso é um casamento, na verdade. Então, exatamente. Por muito tempo... É o comentário do pastor Tiago aí. Ó. Não por muito tempo a gente sofreu com isso. Entre conhecimento e graça. Por muito tempo a gente já sofreu com isso. O senhor já abordou aqui que mesmo o pentecostalismo clássico, teve algum tempo que eles estavam endemonizando tudo. Eles não queriam se envolver com a teologia, não queriam se envolver com o estudo da palavra, e isso abria-se brecha para outros movimentos.
não teve ali uma proteção, um escudo da fé, e começou a se infiltrar outros movimentos. Então, o reflexo da nossa igreja hoje, atual brasileira, é exatamente isso. É falta da Exatamente. oração, é falta da piedade, é falta do fervor espiritual, mas também, por outro lado, é falta de um conhecimento bíblico. Olha só, hoje em dia, a espiritualidade ou experiência está muito no ouvir falar. Alguém ouve que alguém teve uma experiência, alguém ouve que alguém foi batizado, alguém ouve que alguém foi renovado, mas ele em si não busca tal coisa. Então, Exatamente, exatamente. nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Aí, um lado reformado vem dizer o seguinte: experiência não pode ser doutrina, mas é claro que não, e ninguém fala isso no meio pentecostal. Ninguém prega que experiência é doutrina. Não, isso aí é uma desonestidade. Porque o que acontece? A experiência ela é fruto da doutrina bíblica. A Bíblia diz que nós podemos ter a experiência, então nós vamos ter. Os sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Atos, no capítulo 1, Exatamente. versículo 1 em diante, Lucas disse: é tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a ensinar. Ele começou e a igreja é continuidade disso. Então, a nossa Exatamente. fé pentecostal, ela tem que sair do papel e ir para a prática. Nós só vamos ter esse renovo espiritual, novamente, na nossa doutrina, no nosso meio litúrgico, na nossa vida, se nós ali conseguimos ter um equilíbrio. Não é aqui como a pergunta, proteger do neopentecostalismo, sim, mas proteger de um monte de coisa que já está na igreja há muito Exatamente. tempo. As heresias, olha só, um dia desse, um jovem, ele pregou dizendo que Jesus, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Pregou dizendo que Jesus comeria do fruto. Olha a teologia de hoje, evangelista. Essa é a teologia de hoje. Difícil. Então, E a o gente tem que pior, proteger. o pior, Sim, Lucas, sim. é que pessoas desse jeito conseguem milhões de seguidores. Essa é essa indignação. Evangelista, esses caras, eles estão constantemente nas redes sociais. Eles Exatamente. investem nisso. Eles pagam, eles investem nisso para a mensagem deles alcançar o número máximo de pessoas. E ainda tem pastores, ainda tem irmãos que estão endemonizando a internet, o Facebook, o É Instagram. verdade, é verdade. Isso é É uma verdade. ferramenta poderosa que se alguém o utiliza de legitimidade, utiliza como deve ser utilizado, a gente pode alcançar pessoas. E outra coisa, eu quero aqui, e eu assumo toda a responsabilidade no que eu digo aqui, é que, olha só, alguém já veio comentar, mas o movimento calvinista tem crescido, reformado tem crescido, e eu vejo um ou outro assembleiano indo para lá. Irmão, escute só. Aí é de se perguntar para este alguém: que tipo de livro você está lendo? Aí o cara apresenta 7, 8 livros de uma linha reformada e eu pergunto para ele: mas quantos livros de cunho pentecostal, clássico, assembleiano, bíblico você está lendo? Armeniano. Arminiano? Nenhum. Nenhum. Então, Mas é como verdade. é que você vai sustentar esta fé pentecostal se você alimenta a sua coisa com coisa mórbida? Exatamente. Mas A sabe o que fé. eu penso, o Lucas? Eu penso que essa onda do movimento reformado, que intitulados calvinistas, né? Muitos saem do arminianismo para o calvinismo sem saber com exatidão o que é o calvinismo. Sim. E muitos que estão no movimento, no segmento arminiano, não sabem que são arminianos. Não sabe. Eu conheci algumas pessoas que mudaram para o movimento calvinista, mas eles não sabiam me explicar os principais pontos
da teologia calvinista. Não sabiam explicar a predestinação. Apenas o quê? Apenas achavam fortes as mensagens que Paul Walsh prega, Paulo Júnior prega. Pelo amor de Deus. Né? Eu acho que o melhorzinho deles aí é o Hernandes Dias Lopes, né? Que tem umas mensagens até coerentes, só quando entra na questão da predestinação e o arrebatamento da igreja depois da grande tribulação é que ele pisa na jaca aí. Deixa ele aqui na tribulação. Uhum. Mas o que eu vejo é a falta de conhecimento exatamente dessa questão teológica. As pessoas não sabem o que elas são. Né? Eu já vi pessoas dentro da Assembleia de Deus com pelagianismo. Né? Então, eu já vi obreiros dentro da Assembleia de Deus com calvinismo. Então, as pessoas não sabem o que são e desprezam o conhecimento, desprezam a teologia. Eu não entendo isso. Sabe? Me deixa até um pouco entristecido, indignado, porque como é que pode a pessoa rejeitar aquilo que é certo e não querer aprender, né? E querer só pregar o que é errado? É triste, meu amigo, é triste. É como eu lhe disse, aí isso é minoria, uma minoria que diz que encontrou o calvinismo, alguma coisa reformada, como sendo a verdadeira teologia. Tá bom. Mas o que você está lendo? Aonde tem sido aí o seu livro de berço, de cabeceira? O que você tem lido? Aí o cara apresenta um inúmero livros sobre calvinismo, isso, aquilo, exatamente. Mas é claro que você vai ser persuadido para isso. Então, a fé pentecostal, ela é, antes de tudo, uma fé bíblica, uma fé cristocêntrica, uma fé que acredita na contemporaneidade dos dons, e isso vale ressaltar. Não existe nenhum texto bíblico, não existe nenhum versículo que diga os dons cessaram com os apóstolos. Isso é antibíblico e isso também é tido aí até como uma desonestidade bíblica, uma incoerência. Então, nós temos aqui como proteger do neopentecostalismo, na verdade, a gente poderia reformular, como proteger de muitos outros segmentos que estão se infiltrando. Porque nós temos várias seitas. Nós temos seitas, nós temos heresias, nós temos diversas inovações que não sei de onde é que eles tiram tanta coisa dentro da Bíblia, e pior que eles usam a Bíblia, né, para respaldar aquilo que eles acham que é certo, né? E aqui vai um apelo para os nossos amigos líderes, tem alguns aqui que são líderes nas suas igrejas, que são líderes de congregação, de jovens, que Deus abençoe, que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha colocar em nosso coração o desejo de orar mais, de estudar mais, de cursar uma teologia, de se aprimorar, porque os dias são maus. Os dias são maus. Verdade. Então, nós temos aqui já 3 perguntas feitas. Quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer. Aqui nós temos aqui o evangelista Enóquio, o pastor Wenderson, vi aqui também o pastor Hugo Farias, que é meu professor de teologia da Faculdade de Chamai. Deus abençoe. Ele está vendo aí, o aluno dele aí em ação, né? É nóis, professor. Eu estou aqui querendo uma live com ele, mas ele é difícil. Nadson, muito obrigado. A todos os nossos irmãos. Já caminhando para o fim, aqui eu gostaria também de agradecer ao evangelista Igor Feitosa. Não sei se ele tem alguma recomendação de livro de cunho pentecostal, mas eu quero apresentar um que tem ajudado muito. Um que eu julgo ser muito importante e necessário para quem quer ter uma abordagem teológica, uma introdução da teologia pentecostal. Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver. Revestido de Poder. Esse livro aqui de Gutierrez Fernandes Siqueira, você encontra na CPAD. Revestido de Poder, uma introdução teológica pentecostal. A live ela vai ficar gravada no meu canal no YouTube, se os irmãos puderem se inscrever no meu canal, que se chama Sala de Princípios. Sala de Princípios.
O evangelista Igor também tem um canal no YouTube, ele posta diversos conteúdos teológicos, pensamentos bíblicos, vocês também podem acompanhar lá no nosso canal aqui, também, evangelista Igor. Um dos propósitos que Deus colocou no meu coração também é divulgar o trabalho dos nossos irmãos teólogos aqui da cidade, os teólogos pentecostais, de cunho também arminiano, ou seja, de cunho bíblico, né? Que é a maior coerência que tem também a fé pentecostal com a Bíblia, a fé arminiana com a Bíblia. Então, nós temos aqui o canal. Diga aí, evangelista, do seu canal, as suas considerações finais também, em nome de Jesus. Bom, o meu canal lá no YouTube é Evangelista Igor Feitosa, né? Logo, quando você digita lá Igor Feitosa, tu já vai ver o nosso canal lá logo por cima ali, né? Nós temos também uma página do Facebook destinada não só aos professores da escola bíblica, mas também a todos que querem o conhecimento, né? Ali a página é Sala dos Professores da EBD. Dentro do meu perfil do Facebook, nós temos também esta página, né? Eu agradeço o irmão Lucas pela oportunidade de falar, né, de expor aqui o pensamento teológico. É muito raro hoje em dia, principalmente aqui dentro do Estado, né, essas coisas acontecerem, e discutir sobre um assunto tão importante como esse, né, pentecostalismo. O tempo passa muito rápido, já estamos quase com 1h30 de live, né? Uhum. É óbvio que tem muitos assuntos a falar acerca disso, né? Mas eu quero aproveitar aqui também, eu como vendedor de livros, né? Sim, apresente aí a sua biblioteca. Eu quero apresentar alguns livros básicos, né? Sobre o movimento pentecostal, né? Eu quero pegar um aqui que está ali em cima da minha outra mesa ali. Os irmãos só me dão um tempinho aí, para mim aqui pegar. Amém. Então, também aproveitar para agradecer o Tiago Rodrigues, pastor Tiago, pastor Enoque. Eu vi aqui o pastor Anderson. Muito obrigado. Quero parabenizar os novos colegas por estarem abordando. Amém, pastor Enoque, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é um dos livros mais procurados. Já eu que o diga. O irmão Lucas queria muito ele, mas eu vendi o último exemplar que nós temos Thiago. aqui. É isso aqui, ó. Pentecostalismo e pós-modernidade, né? De César Moisés Carvalho, editora CPAD, né? É muito bom. É um livro novo, estou lendo ainda, né? Tem muito conhecimento, muito bom. Né? Um livro também que eu gostei muito de ler, Linguagem Simples, que é característico da Assembleia de Deus e do movimento pentecostal, é Batismo com o Espírito Santo e com Fogo, né? Os fundamentos bíblicos e a atualidade da doutrina pentecostal. É um livrinho muito bom, todo embasado dentro da Bíblia Sagrada. Isso é muito bom. E tem um outro aqui também que eu gostei muito de ler, não é da CPAD, é da editora Vida, né? Eu não tenho só livros da CPAD, eu tenho livros da editora Agnus, da editora Vida, eu tenho diversas editoras que nós buscamos comprar livros para acréscimo aí de conhecimento. É esse aqui, ó, né? No Poder do Espírito. Esse livro aqui é muito bom. Fundamentos da Experiência Pentecostal, né? Um chamado ao diálogo. Esse livrinho aqui, ele é muito bom. Eu comprei ele em 2004. Dia 4/10/2004, né? Um livrinho muito bom. Eu tenho uma série de livros que falam sobre esse movimento pentecostal, né? Que é fundamental para o conhecimento dos irmãos aí, é muito bom. Amém. Lucas, muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Muito grande. Amém.
Os irmãos que quiserem nosso contato, tem aí o irmão Lucas, né? Eu Sim, digo que ele é o apóstolo Lucas, o querubim Lucas. Ele tem o nosso contato, que Deus abençoe os nossos irmãos. Foi um prazer poder estar falando daquilo que amamos, daquilo que vivemos e daquilo que praticamos, daquilo que está no nosso coração, que é a palavra de Deus. amém. Deus abençoe, viu? Muito Obrigado a obrigado. todos, que Deus abençoe e até a próxima. E os irmãos que estão aí nos assistindo, né? Que Deus abençoe. Ao irmão Enoque, ao irmão Nadson, né? Ao Wenderson Lima, né? Isso, Os irmãos aí que ficaram até o momento aí nos assistindo. Bom, Deus abençoe. até mais.